Um abraço pra você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia pra quem não me conhece. Eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro sempre 6 horas da manhã, segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é terça-feira, dia 13 de agosto. Lembrando a vocês que toda terça-feira tem live aqui no canal. Então tudo que for saindo durante o dia relacionado ao Botafogo, a gente conversa na nossa live de logo mais, 8h15 da noite. Estaremos aqui ao vivo, aguardo vocês. Olha, nesse conteúdo de agora, alguns temas importantes, como Leila Pereira não vai marcar presença no estádio Newton Santos quarta-feira. Quero falar também sobre a festa que a torcida do Botafogo vai fazer e a gente vai fazer parte disso e a gente tem que ajudar para não atrapalhar, né? É bom ajudar e não atrapalhar, mas se a gente quiser que saia tudo perfeitamente, a torcida do Botafogo é peça fundamental quarta-feira para a festa que teremos lá no estádio Newton Santos. E para fechar, temos voltas importantes em Tiquinho Soares e o zagueiro Pablo treinaram com bola. Ele mesmo, Pablo, treinou com bola, tá perto de voltar. A gente vai conversar sobre esses atletas. Mas antes, peço para vocês aquela moral. Inscreva-se aqui no canal de graça, não custa nada. Deixe o seu like, ative aí o sino para você receber todas as notificações e não perder nada do que acontece no Botafogo. Se puder, se quiser, vire membro. R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Já abro falando sobre ela aí, ó, Leila Pereira não vai no estádio Newton Santos quarta-feira. Essa informação é do Globo. Por que ela não vai? Porque, cara, ela tá evitando a ter contato com o John Textor. Só que alguém tem que avisar a Leila Pereira. A gente nem sabe se o John Textor vai estar no Brasil quarta-feira. A gente nem sabe se o John Textor vai marcar presença lá no estádio Newton Santos. Se eu fosse o John Textor, daqui a pouco eu falo sobre isso. Eu iria nos dois. Quarta-feira no Newton Santos e ia também lá em São Paulo, tá? Mas a gente ainda não sabe se o John Textor vai estar marcando presença porque ele não está no Brasil. E a Leila Pereira, querendo não ter esse encontro com o John Textor, não vai ao estádio, tá? Porque, segundo a Leila Pereira, as ofensas que ela vem tendo, ameaças, é culpa do John Textor. Aquele boneco antes do jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, aquele boneco da Leila Pereira enforcada, aquele boneco, diz ela que é culpa do John Textor, porque o John Textor que está alimentando isso, e ela está recebendo muitas ofensas, ameaças, então ela não vai no estádio Newton Santos. Minha opinião rapidamente sobre isso, ela está tentando evitar constrangimentos, né? E ela não é bem-vinda realmente no estádio Newton Santos, só que se ela viesse, problema nenhum, cara. Ela é ali a presidente do Palmeiras. Se ela viesse para o Newton Santos, poderia ir para o seu camarote, ficar lá tranquilamente acompanhando o jogo, com os seus seguranças. Tenho certeza que seria bem tranquilo. Mas ela está evitando ali constrangimentos. Mas se eu fosse o John Textor, eu estaria quarta-feira no estádio Newton Santos e eu também iria para São Paulo. Se eu fosse o John Textor, o jogo de volta no Allianz Parque em São Paulo, eu iria. Com seguranças, claro, camarote. Mas se eu fosse o John Textor, não dava bobeira e marcaria presença. Claro, a gente está falando da Conmebol, da Libertadores. Não é a mesma arbitragem do Campeonato Brasileiro. Mas tudo que envolve esse jogo é importante, a Libertadores. Se eu fosse o John Textor, eu faria diferente da Leila. Marcaria presença nos 2 jogos para mostrar, tô aqui e vamos aí pra luta nessa Libertadores. Falando em Libertadores, cara, você vai no estádio Newton Santos quarta-feira, então você, cara, você é peça muito importante, peça fundamental na festa que a torcida vai fazer. Lembrando que quem faz os mosaicos do Botafogo é o movimento Ninguém Ama Como a Gente, né? Eles fazem um trabalho fantástico, eles que fazem os mosaicos do Botafogo. Então, o movimento Ninguém Ama Como a Gente está fazendo uma festa nunca vista antes em estádio de futebol. Segundo eles,
A gente vai ver quarta-feira no estádio Newton Santos uma festa jamais vista em nenhum estádio de futebol. E só passando o recado, você tá de bobeira hoje, terça-feira, você quer ajudar na organização, você quer ajudar a montar o mosaico, você pode ir hoje lá no estádio Newton Santos, 7h30 da noite, no setor sul. Tá bom? Que você, torcedor do Botafogo, você vai entrar com essa galera e você vai ajudar a montar o mosaico. Então, se você tiver de bobeira hoje, terça-feira, vai lá no estádio Newton Santos, 7h30 da noite, setor sul, para você ajudar na organização, ajudar a montar esse mosaico e ainda vai ganhar um brinde realmente por ter ajudado, por fazer parte disso. Mas antes de você ir no estádio Newton Santos ajudar na organização, você precisa entrar nas redes sociais do movimento Ninguém Ama Como a Gente e preencher um formulário. Você preenchendo esse formulário nas redes sociais lá do movimento Ninguém Ama Como a Gente, você vai lá no estádio Newton Santos hoje ajudar na festa. Olha, assim, no dia do jogo, só um recado pra galera que vai, principalmente do setor leste, aonde o mosaico será feito. Entre cedo no estádio, o jogo é 9h30 da noite, transmissão da Globo, entre cedo no estádio, porque, como eu disse, vai ser um espetáculo jamais visto em estádio de futebol. Vai ser, cara, um mosaico dupla face. E para esse mosaico dupla face dar certo lá no setor leste, só vai dar certo se a torcida do Botafogo entrar cedo no estádio e prestar bastante atenção no que precisa ser feito. Então, a torcida, além de entrar cedo, tem que prestar atenção, porque esse mosaico é uma coisa fantástica, linda e precisa da nossa ajuda. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar. Vamos conversar sobre Tiquinho Soares e Pablo, zagueiro Pablo, treinaram com bola, estão perto de voltar. Fica aí, já volto. Voltando aqui pra gente finalizar, peço pra vocês aquela moral, compartilhem esse vídeo no grupo do WhatsApp, cheio de botafoguenses, que vocês participam pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Olha, informação muito importante, porque temos aí talvez voltas importantes para esse elenco do Botafogo, o centroavante Tiquinho Soares e o zagueiro Pablo. Como vocês podem ver na imagem que foi divulgado pelo Botafogo ontem, essa imagem aí do Tiquinho e do Pablo treinando com bola ontem no CT Lunier, eles treinaram normalmente com bola e estão próximos aí de estarem aptos a voltarem a vestir a camisa do Botafogo. O Tiquinho Soares, vale lembrar, ficou fora dos últimos 3 jogos do Botafogo, Atlético Goianiense, Bahia e Juventude, por uma lesão no joelho, e ele deve ser relacionado para os jogos de quarta contra o Palmeiras pela Libertadores. Então Tiquinho Soares vai ser relacionado e vai ficar à disposição do técnico Arthur Jorge. Já o zagueiro Pablo, ele que vem sofrendo com lesões desde quando ele chegou no Botafogo, só tem um jogo até aqui, né? Contra o Juventude, né? Pelo Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, foi em maio, Botafogo e Juventude. Ele entrou no segundo tempo, ficou poucos minutos em campo, se lesionou e ele já finalizou a fase de transição, mas ainda a situação do Pablo dentro do Botafogo é tratado como cautela. Olha, minha opinião, primeiro, Tiquinho Soares está fazendo muita falta. Falei aqui no vídeo de ontem a minha escalação ideal. O Tiquinho Soares, para mim, quarta-feira, é titular do Botafogo, principalmente por conta do pivô. Se o Almada jogar de camisa 10, solto, o Almada pode dar aquela chapada de fora da área, e é muito importante o Tiquinho ali fazendo pivô. Então, para mim, quarta-feira, se ele tiver à disposição, para mim, ele é titular. Só para vocês terem uma ideia, o Tiquinho Soares contra os paulistas. Se a gente pegar toda a trajetória do Tiquinho no Botafogo, ele já enfrentou as equipes paulistas 13 vezes. E ele marcou 10 gols. Contra o Palmeiras, foram 4 jogos
e 3 gols. Então não pode ficar de fora. Já o zagueiro Pablo ainda é tratado como cautela, mas, cara, se ele tiver à disposição, apto, tem que botar o Pablo no banco, porque não dá pra gente aturar o Lucas Halter. E o Pablo no banco, cara, ele tem que ser um reserva imediato. Então tem que ver a situação do Pablo. Se ele puder ser relacionado, bota ele no banco de reservas para ele ser um reserva imediato, porque o Pablo, cara, ele é bom de bola, ele é bom jogador, sempre falei isso aqui. O problema são as lesões. Agora, se ele tiver inteiro, para mim o Pablo, cara, é até melhor do que o Barbosa. Eu prefiro o Pablo do que o Barbosa, mas ele tem que estar inteiro. Então, cara, se ele tiver ali à disposição, coloca ele no banco pra gente não precisar eventualmente colocar aí o Lucas Halter, tá? Então, se você chegou até aqui, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Se cuidem, fiquem com Deus. Boa terça-feira. Lembrando que hoje ainda teremos a nossa live, 8h15 da noite. Inscreva-se no canal, deixe o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.